Meus irmãos, hoje nós estamos começando esse trabalho que tem como tema, ou título, Julho Teológico. E esse trabalho tem um tema geral, e o tema geral é o que é a igreja, a comunidade dos chamados para fora. E durante os dias, cada dia um pregador, um expoente vai falando aqui dentro dos temas que foram apresentados para eles. E o meu tema hoje é a igreja, chamados para ser igreja e chamados para viver em comunhão. Tem ali uma imagem bonita, que é o ano da comunhão, e é um tema do setor também, e o pastor Marcos resolveu nessa mesma trilha caminhar. Eu quero ler com os irmãos um texto emblemático, que é o texto de Atos 2:42. Por gentileza, abram as vossas Bíblias, nós vamos fazer em caráter de estudo aqui, então é bom que os irmãos tenham aí o exemplar da Bíblia, a gente vai lendo e comentando. Bom rever aqui a Aline também. Eu não sabia que você estava congregando aqui, Aline, mas que bom, viu? Dudu está aqui também, meu filho. Bom ver o Ronaldo, a Edna, muito bom ver vocês. Deus abençoe. O Ronaldo e a Edna me conhecem desde adolescente, viu? Eles me conhecem. Deus abençoe. Eu era magro, né, Ronaldo? E tinha cabelo naquela época, né? Tempo passa. Muito bem, Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e também nas orações. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar aqui sobre este tema que o pastor Marcos me deu, que nós somos chamados para ser igreja e somos chamados para viver em comunhão. E a primeira coisa que eu queria trazer para os irmãos é a origem da palavra igreja. A palavra igreja, ela tem a sua origem num texto hebraico do Antigo Testamento. E o termo hebraico que foi traduzido como igreja para o Novo Testamento, na verdade, a igreja em si, ela não está presente no Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento nós temos reuniões, assembleias, ajuntamentos. E o termo hebraico para esta atividade ou esta prática é o termo carral. E essa expressão carral, ela é utilizada em todos os 39 livros do Antigo Testamento como palavras que dizem respeito à assembleia, congregação, reunião, multidão, ajuntamento e igreja. Essa palavra carral, ela refere-se a um grupo de pessoas que se reúnem para um propósito específico. E às vezes essas pessoas se reúnem para fins cívicos e às vezes para fins religiosos. Agora, quando a gente vai lendo os textos do Antigo Testamento, esse termo carral, que é traduzido como ajuntamento, assembleia, congregação, igreja, ele é frequentemente usado para falar da Assembleia de Israel, especificamente quando o povo de Israel se reunia para adorar a Deus, para ouvir a lei, para a guerra e também para decisões
importantes. Existem alguns textos assim preponderantes do Antigo Testamento que a palavra carral ela aparece e traduz esse ajuntamento, esse grupo. Por exemplo, Êxodo 35:1 fala de uma assembleia convocada por Moisés. Em 1 Reis 8:14 fala de uma assembleia convocada pelos reis, de modo que o termo carral ele é usado no Antigo Testamento para referir-se a essa prática de convocar as pessoas, para que as pessoas saiam de suas casas e se reúnam para deliberarem sobre assuntos de interesse público ou assuntos de interesse religioso. O carral do Senhor, ou carral Yahvé, é quando o povo se reúne com uma razão específica, adorar a Deus. O povo escolhido de Deus é convocado para estar em sua presença. Isso estabelece no Antigo Testamento um precedente daquilo que seria a ideia do povo de Deus separado e que no Novo Testamento se chamaria igreja. Então a palavra no hebraico para igreja é a palavra carral. Ah, pastor, mas no Antigo Testamento não tem igreja. É verdade, mas nós temos a ideia da igreja presente lá nas comunidades, nos ajuntamentos, nas reuniões, nos agrupamentos. No Novo Testamento a igreja surge de forma autêntica. Primeiro, a igreja surge no sentido profético. E no sentido profético, a igreja existe desde antes da fundação do mundo. Paulo diz que a igreja é um mistério de Deus que esteve oculto, mas que no Novo Testamento se revelou. Então, no sentido profético, a igreja vai surgir lá no eterno passado, antes do haja luz, antes do Bereshit bara Elohim, antes do no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a igreja no Novo Testamento, ela vai surgir no sentido histórico. E no sentido histórico, ela vai surgir a partir do livro de Atos. Mas Jesus, ele vai tomar um termo que era um termo recorrente entre os gregos, para, usando esse termo, definir a igreja. E o termo, a palavra grega que Jesus empresta do mundo helênico, do mundo da sociedade helênica, para, com esse termo, definir igreja, é o termo eclesia. E eclesia é uma palavra grega, aparece no Novo Testamento. É um termo tomado por Jesus do mundo helênico e aplicado ao seu povo, aplicado e usado para definir a sua comunidade, definir aqueles que vão seguir a sua fé, o seu caminho, os seus ensinos. Então a palavra eclesia é a palavra eleita por Jesus no meio de um monte de palavras gregas que denotavam ajuntamento, reunião, assembleia. Jesus vai tomar a palavra eclesia. E eclesia é a junção de duas expressões gregas. A primeira é um prefixo, ek, e ek quer dizer fora. E depois um sufixo chamado lesia, e lesia quer dizer chamados. Então, lesia, chamados, ek, fora. Eclesia quer dizer chamados para fora. Eu me lembro, irmãos, eu era adolescente, da idade do Dudu, assim mais ou menos, eu entrei no seminário pela primeira vez. Foi lá em Jandira, e era o seminário que leva o nome do pastor Virgílio Rodrigues. E eu entrei no seminário, subi as escadas e fui ter uma aula, e era aula de eclesiologia.
e o professor era o Roberto Cruvinel. E o Cruvinel estava dando aula sobre eclesiologia, e ele dissecando essa palavra eclesia. Então, a palavra eclesia é a palavra usada na Bíblia por Jesus, e Jesus emprestou essa palavra do mundo helênico, do mundo grego, para definir o seu povo, e ela significa assembleia, reunião, ajuntamento ou comunidade dos chamados para fora. Então, mostra que aquele povo que Jesus está unindo, aquele povo que Jesus está salvando, tem uma identidade e tem um propósito. E qual é a identidade e qual é o propósito? Esse povo não vive mais de acordo com determinados padrões. Esse povo agora é convidado a romper com esses padrões e viver à margem, viver do lado de fora desses padrões. Jesus está definindo aqui uma identidade. A igreja, ela somos nós, homens e mulheres que foram chamados para fora. E isso tem a ver com a ideia de que não fomos chamados para fora do mundo para vivermos numa instituição. Porque é verdade que a igreja tem um aspecto institucional. E enquanto instituição, a igreja é feita de CNPJ, a igreja é feita de uma sede, a igreja é feita de uma diretoria, a igreja é feita de uma ata constitutiva, a igreja é feita de um regimento e um regulamento interno, de um conjunto de doutrinas, ela é feita de banco, de parede. Tudo isso tem a ver com a instituição da igreja, e ela guarda o seu valor, a instituição tem o seu valor. Mas a igreja, ela não é a instituição apenas. Ela precisa, de fato e de verdade, ganhar contornos mais profundos. E isso quer dizer que quando Jesus nos chama para fora, não é nos chamando para fora da nossa vida para que a gente possa se integrar a uma instituição. Porque se fosse assim, a igreja em nada difere das demais instituições. As instituições sociais, as instituições com fins lucrativos, as empresas, as agremiações recreativas. Então a igreja, ela não é uma mera instituição, não é um convite para que cada um saia de suas vidas e venha para uma instituição, não é isso só. A igreja é a comunidade de homens e mulheres que foram chamados de suas vidas para serem integrados a um organismo vivo. E que organismo é este? É o organismo de Cristo. É se tornar membro do corpo de Cristo. É por isso que a Bíblia vai usar a imagem do enxerto. Você que tem uma outra natureza sendo enxertado em Cristo. Você que tem uma outra fisiologia, uma outra estrutura orgânica, uma outra estrutura corpórea, material, sendo inserido em Cristo. Você abandonando esse mundo e sendo agora parte do corpo de Cristo, do corpo místico, do corpo orgânico, do corpo transcendental, do corpo espiritual, do corpo de Cristo Jesus. Então, nós somos de fato e de verdade convocados por Deus e tirados das trevas para vivermos uma maravilhosa luz, a luz de Deus. E essa convocação, ela não nos isola, ela não nos segrega, ela não nos divide. Pelo contrário, essa convocação, ela nos une, ela nos faz viver em comunidade. Porque existem outros convites também para que a gente saia do viver comum. Existem outros convites para que a gente saia da agenda rotineira. Mas estes outros convites, eles acabam nos segregando, acabam nos marginalizando, acabam nos setorizando, nos segmentando, nos sectarizando. Não é isso. A fé cristã,
ela tem a ver com esse chamado. Cristo nos chama, a palavra nos chama, o Evangelho nos chama, o Espírito Santo nos chama, através de pregadores, através do folheto, através do culto ao ar livre, através de uma pregação, através de uma doença, através de uma luta, Cristo nos chama. E aí, quando nós somos chamados, Ele não nos desune, pelo contrário, Ele nos integra, Ele não nos isola, Ele nos inclui, Ele não nos escanteia, Ele não nos marginaliza, Ele nos une. Nós fomos chamados individualmente, cada um aqui ao seu tempo e ao seu modo. Eu, por exemplo, me converti em 1997, na igreja pastoreada pelo vô da Andréia. Andréia está ali, ó. Ô, seu vô, seu papai, pastor Felipe, né? Pai da Andréia. A Andréia me conhece também desde novinho. E eu aceitei Jesus lá na igreja do pastor Felipe. Cada um tem um jeito de ser chamado. Um amigo meu disse: Henrique, sabe como é que eu fui chamado? Na Paz e Vida. Falei: como é que foi? Ele falou: eu ouvi aquele João Ribe Palharim, o pastor João Ribe Palharim, pregando no rádio, Pregadores do Telhado. E eu fui lá na igreja, lá, ouvi, saber o que é esse negócio de Pregadores do Telhado. Quando eu cheguei lá, eu aceitei Jesus. Cada um foi chamado de um jeito, cada um foi chamado num tempo, cada um foi chamado de uma forma, mas o Senhor, apesar de nos chamar individualmente, Ele aqui dentro, Ele forma um corpo, Ele forma a igreja, Ele forma um exército, Ele forma uma comunidade. Então nós fomos chamados, é uma bênção termos sido chamados. E aí eu trouxe aqui, em primeiro lugar, os fundamentos do chamado. Todos nós fomos chamados por Deus, porque todos nós somos igreja, não apenas igreja instituição, mas igreja organismo. Todos fazemos parte desse corpo que é o corpo de Cristo, o corpo místico, intangível, espiritual de Cristo, a igreja invisível. Todos nós aqui fazemos. Então nós fomos chamados, e se fomos chamados, nós devemos conhecer quais são os fundamentos desse chamado. Quando falamos sobre ser chamados para ser igreja, é imperativo entender que esse chamado é primeiramente um chamado divino e um chamado gracioso. Então, a soberania do chamado foi revelada em Cristo. A igreja não é uma invenção humana, mas uma instituição divina, planejada na eternidade. A igreja não é um acidente, ela não é um fruto de um improviso imediatista de Deus. Não, a igreja é uma instituição divina que foi planejada na eternidade, foi profetizada no Antigo Testamento, e em Cristo essa igreja ganhou solidez, ela ganhou carne, ela ganhou osso, ela ganhou vida, ela ganhou história, ganhou concretude. E Cristo não é só o fundamento dessa igreja, Cristo também é o cabeça dessa igreja. Ele é aquele que é o crânio, ele é aquele que tem a ver com a mente, com a razão, com a criatividade da igreja. E alguém diz: não, pastor, mas a igreja está nas mãos dos homens. Sim, enquanto instituição está. Nós temos presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, nós temos os conselhos fiscais, nós temos os pastores, tudo bem, mas enquanto organismo, a igreja não está nas mãos dos homens, a igreja está nas mãos de Cristo. A igreja está nas mãos de Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. É por isso que a igreja, ela subsiste, apesar dos homens. Mesmo os homens morrendo, a igreja permanece. Mesmo os homens caindo em pecado e deixando um rastro de escândalo, a igreja permanece. O que é que sustenta a igreja? É Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o fundamento, Ele é a base, Ele é o alicerce. Então nós fomos chamados de forma soberana por Cristo para pertencermos à igreja. Nós fomos chamados por Jesus, Ele nos chamou para sermos seus discípulos. Aqui nós estamos falando a um quórum de discípulos de Jesus. Você é discípulo de Jesus. Do mesmo jeito que Ele chamou os 12, depois os converteu em apóstolos, e depois os converteu em líderes da igreja, Jesus também chamou cada um de nós aqui como discípulos. Antes de ocuparmos qualquer cargo, qualquer função,
antes de exercermos qualquer atividade, nós devemos ter a consciência de que estamos no rastro do Mestre, do bom Mestre Jesus. Nós somos aprendizes, nós somos alunos, nós somos dependentes do discipulado de Jesus. É natural que um homem faça o discipulado com outro. É natural que no exercício pastoral a gente aprenda com outros homens. É natural, mas acima de tudo nós aprendemos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você não vai ser capaz de ensinar tudo o que um discípulo de Jesus precisa para manter-se no caminho, mas Jesus é capaz e é poderoso para cuidar de cada um dos seus discípulos. Jesus cuida dos seus discípulos. Jesus, ele alimenta, ele sustenta. Não é? Agora é interessante que Jesus, ele vai falar em Mateus 16, 18, eu edificarei esta igreja, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. E alguém acha que a pedra é o Pedro. Não, o Pedro não é a pedra. O Pedro, o que Jesus faz ali é um trocadilho apenas com as expressões, mas Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra basilar, a pedra elementar, sobre a qual esse grande edifício chamado igreja está sendo construído a cada dia. Ele não é só a pedra, ele não é só a cabeça, ele também é aquele que é o construtor. Alguém diz assim, não, mas eu construo a igreja. Você constrói prédios, e é possível construir prédios de templos religiosos, tanto para os cristãos, quanto para os budistas, para os hindus, para os maometanos, e assim vai. Você é um construtor de prédios, porque quem constrói a igreja é Cristo que vai unindo, é Cristo que vai formando, é Cristo que vai movimentando e edificando a igreja. A igreja é fruto de Cristo. Paulo diz, eu plantei, o Apolo regou, mas se houve qualquer crescimento, se houve qualquer edificação, essa obra é uma obra de Cristo. Cristo também é um arquiteto, ele que planeja o design da igreja. Qual o design da igreja? A gente pode falar da testada, a gente pode falar do design, a gente pode falar da arquitetura do prédio, mas a arquitetura da igreja, isso aí é uma coisa que só Cristo pode determinar. Só Cristo pode determinar. Eu gosto muito daquela obra do C.S. Lewis, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, quando o dito demônio mais velho vai ensinar para o demônio mais novo respeitar a igreja. E ele fala assim, olha, você toma cuidado, por quê? Porque ela é a senhora eleita, a mais bela de todas. E aí o demôniozinho que está aprendendo no livro, na ficção do C.S. Lewis, ele fala assim, ela é bonita assim? Aí o demônio dá um exemplo para o demoninho para ele aprender. Falou assim, ela é tão linda que quando ela passa, os anjos ficam encantados. Quem que deu essa formosura para a igreja? Não fomos os homens, porque a gente enfeiura as coisas com os nossos pecados. Mas Jesus não, Jesus vai dando graça para a igreja e trazendo a arquitetura dele, o design, a beleza, a estética, o esplendor dele para a igreja. Ele é o mantenedor. Então nós estamos falando aqui em primeiro lugar sobre o fundamento desse chamado, a soberania de Deus. Quer dizer, a igreja, ela está fundada em Cristo, alicerçada em Cristo. Esse chamado tem a ver com Cristo. Agora é interessante falarmos um pouquinho a respeito desse propósito do chamado. Por que nós fomos chamados e inseridos na igreja? O que Deus quer conosco? Qual que é a ideia de Deus conosco? Qual a intenção de Deus? O que Deus deseja conosco? Deus deseja nos salvar. Nós fomos chamados para fora do império das trevas e nós fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. É isso que diz em Colossenses 1,13. Colossenses 1,13 diz, vocês foram arrancados do reino das trevas e vocês foram implantados no reino do Filho de Deus. Agora, vocês sofreram esse chamamento para quê? Para que Deus possa exercer, através de Cristo, para com vocês,
a salvação. A salvação que Deus deseja é nos salvar. O propósito desse chamado é nos salvar, é perdoar os nossos pecados. Agora é claro que esse chamado implica em arrependimento e fé. Arrependimento e fé são obras do homem. O homem tem que produzir esse arrependimento e essa fé. Precisa crer, precisa se arrepender. E aí, quando o homem crê e se arrepende, ele confessa, ele deixa e ele alcança misericórdia. E aí, o resultado é uma nova vida em Cristo, de modo que não somos mais estranhos e nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em Efésios 2,19, Paulo vai dizer, Efésios 2,19, ele diz: meus irmãos, vocês eram gentios, eram estrangeiros, vocês eram pessoas que pertenciam a outra família, mas a graça vos alcançou, Deus vos chamou eficazmente, e Deus vos trouxe, agora Deus colocou vocês na família dele, vocês pertencem à família de Deus, vocês ganharam o sobrenome de Deus, vocês ganharam agora a estirpe de Deus, a qualidade de Deus, vocês ganharam a natureza de Deus, vocês ganharam agora a herança de Deus, vocês têm o pertencimento à família de Deus. Agora é interessante que não é só nós nos salvarmos e pertencermos à igreja e à família, é preciso ter uma marca. Os chamados possuem uma marca interessante, eles possuem a santificação como marca. E aqui eu digo a uma igreja que é santa, eu falo aqui a irmãos que são santos, e os irmãos são santos por duas razões pelo menos. Primeiro, porque Cristo já nos santificou, arrancando-nos do pecado que nós vivíamos antes de conhecer Jesus e nos inseriu no reino do seu Filho. Esse sentido é a santificação posicional. Mas nós não somos só santificados de forma posicional, nós somos santificados também no sentido de termos um comprometimento com a santificação procedimental e processual. Todos os dias nós estamos nos santificando. Eu sei que você peca, eu sei o que você fez no verão passado, ou melhor, no inverno passado, não é verdade? A sua ficha corrida é longa, é longa, é longa, é longa, mas a graça de Deus te alcançou, e a graça de Deus te alcança todos os dias, de modo que há uma coisa que marca o cristão é comprometido com a santidade e com a pureza. Mas ele erra, ele se desvia, de vez em quando ele fala o que não deve, faz o que não deve, vai aonde não deve, de vez em quando ele comete o que não é para cometer, eu sei, mas há um comprometimento com ele, há um comprometimento nele, o cristão chamado mesmo, de se consertar. Por isso que a gente se arrepende, por isso que a gente chora, por isso que nós sentimos a tristeza segundo Deus, por isso que nós somos sensibilizados pela palavra de Deus, e quando temos a oportunidade, confessamos os nossos pecados. Nem sempre podemos confessar no púlpito, nem sempre podemos confessar na frente. Hoje faleceu, descansou no Senhor, um grande gigante da fé, que foi o pastor Jimmy Swaggart. E o Jimmy Swaggart, ele passou por uma luta muito grande na sua vida moral, teve um deslize moral severo, e aí quando todo mundo disse, bom, o Jimmy Swaggart vai se esconder, ele não se escondeu, ele chegou num plenário lotadíssimo, não sei quantas vezes mais, milhares de vezes mais do que tem aqui de gente, e ele chegou lá e disse, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o céu e eu pequei contra a igreja do Senhor, e ele pediu perdão para sua família em lágrimas. Eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Paulo Lucas Sacramento, que morou 15 anos nos Estados Unidos, algumas vezes sobre o Jimmy Swaggart, e o pastor Paulo foi visitá-lo várias vezes. Diz que quando o Jimmy Swaggart pecou, que ele confessou, que ele compartilhou com a igreja a sua fraqueza, a igreja verdadeira não o expulsou, não o excomungou. A igreja viu ele arrependido e a igreja o acolheu. A igreja restaurou a sua família, a igreja restaurou o vínculo dele de fraternal em casa,
com os seus filhos, com a sua esposa, e a igreja foi um instrumento. Ele ficou um tempo afastado das atividades, mas cuidado pela igreja. E depois a igreja o reintegrou novamente, e o pastor Paulo Lucas disse para mim algumas vezes, ele diz: Henrique, você vai lá nos Estados Unidos, na igreja do Jimmy Swaggart, no domingo tem 3 cultos, 6.000 pessoas, enquanto a igreja está lotada, vai somando mais 6.000 pessoas lá de fora para entrar, e todo mundo quer ouvir uma coisa: o quê? Um pecador arrependido, que tem compromisso com a santificação. Porque os homens sabem muito bem que todos nós caímos, todos nós desviamos, mas existe uma mão graciosa de Deus, misericordiosa de Deus, bondosa de Deus, gentil de Deus, que nos alcança e que nos levanta. Então aqui há um compromisso com a santificação, não com o mundo físico, mas com os valores do reino de Deus. Nós lutamos para viver a palavra de Deus. Agora é claro que esse chamado também, ele vai gerar para nós um resultado, ou melhor, uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade? O chamado para ser igreja nos impõe responsabilidade. Não se trata apenas de crer, mas também se trata de pertencer à igreja e de viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Ser igreja é ser luz, ser igreja é ser sal, ser igreja é ser testemunha no mundo, ser igreja é encarnar os valores de Cristo na nossa vida diária. Ser igreja é deixar de viver a própria vida para viver a vida de Cristo aqui nessa terra. Aqui está uma grande, maravilhosa responsabilidade. Quantos aceitam essa responsabilidade? Levante a mão em nome de Jesus. Eu quero pertencer, eu quero viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Então nós falamos nesse primeiro momento a respeito do fundamento da igreja. Falamos a respeito do chamado soberano de Deus. Agora, em segundo lugar, eu quero falar um pouco sobre a essência desse chamado. Qual que é o cerne desse chamado depois da conversão e da santificação? O que Deus quer conosco? Qual que é a essência? O chamado tem uma essencialidade, uma preponderância, tem um elemento sine qua non. E esse elemento sine qua non é viver em comunhão. Nós somos chamados para viver em comunhão. O chamado para ser igreja nos conduz diretamente à hiperatividade necessária de viver em comunhão. A igreja não é apenas um ajuntamento de indivíduos, mas é um corpo de fato e de verdade, que tem os seus órgãos interconectados e dependentes um do outro. Agora é interessante que quando a gente fala de comunhão, nós temos que nos lembrar de uma palavra grega que traduz bem o que é comunhão, que é a palavra koinonia. E koinonia quer dizer muito mais do que viver uma mera convivência social. A koinonia denota uma participação, denota uma parceria, denota um partilhar comum. Quando você tem comunhão, você não só se ajunta com o seu irmão, você participa com ele. A Bíblia fala de várias coisas que nós precisamos participar aos irmãos, participar as nossas necessidades, participar as nossas alegrias, participar os nossos pecados, participar as nossas expectativas e as nossas esperanças. A pertencer à igreja, ter comunhão, viver em koinonia, quer dizer participar. E aqui eu vou dizer uma coisa: nós muitas vezes entramos na igreja, assistimos o culto e saímos e não participamos. Nós não saudamos, não abraçamos, não beijamos, não partilhamos e não recebemos também o compartilhamento. Nós fingimos ter comunhão. A gente diz: não, eu tenho comunhão. Não tem comunhão, porque comunhão é participação. Precisa participar. Comunhão tem a ver com essa parceria, tem a ver com não deixar o outro na mão, tem a ver com não abandonar o outro, tem a ver com estender as mãos, estender o ouvido, estender a atenção, estender o coração, estender o tempo, estender a disponibilidade.
né, da casa, dos bens e assim sucessivamente. Então, precisa haver essa parceria, e muitas vezes não há parceria. Há, pelo contrário, individualidade. Há, pelo contrário, o desejo de fazer sozinho. E por fim, como koinonia, é compartilhar em comum. Em Atos 2:42, o texto que nós lemos, nós vemos o modelo da igreja primitiva. E nesse modelo, os irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vejam o cerne da koinonia: comunhão na doutrina, unidade em torno da palavra de Deus. Existe, irmãos, uma Bíblia que nos une. Existe uma verdade doutrinária, teológica, que nos une. Nós somos unidos no sentido doutrinário. O Jesus que eu professo, você professa. A trindade que eu professo, você professa. As classes angélicas que eu professo, você professa. A tricotomia que eu professo, você professa em relação ao homem, a antropologia. Nós cremos basicamente nas mesmas coisas. Tem algum ponto de vista que é um pouco dispare, às vezes tem, mas isso daí é algo não relevante, porque em regra nós temos uma comunhão doutrinária. Agora, não é só comunhão na doutrina, é preciso ter uma comunhão também no partir do pão. No partir do pão nós temos comunhão na ceia do Senhor. Nós temos comunhão, a gente parte o pão, mas não só nisso, também nas agremiações e nas pizzas depois do culto, e também na cantina, e também nos lanchinhos que a gente faz. E aí você diz assim: como que você pode expressar a sua comunhão no partir do pão? É quando a gente de fato e de verdade compartilha as nossas provisões. Uma bênção de verdade é uma bênção que abençoa mais de uma pessoa, e só é uma bênção quando me abençoa e abençoa você também. Então isso tem a ver com esse partir do pão, e também comunhão, não só nisso, mas também nas orações, intercessão, na busca pela face de Deus. Nós temos comunhão quanto a isso. Nós nos reunimos para orar, nós nos reunimos nos cultos de oração, nós nos reunimos na consagração, nós nos reunimos por causas diversas, por temas diversos, nós nos unimos em oração. Então, há sim uma koinonia, e nós devemos lutar para manter essa koinonia. Agora, é claro, quando a gente pensa nesta característica do chamado, de ser esse chamado para comungarmos, a gente tem que lembrar que a igreja deve viver na unidade do corpo de Cristo. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 12, ele elabora uma metáfora do corpo para descrever a igreja. E cada membro com os seus dons e funções distintas. Agora, cada um é vital para o funcionamento harmonioso do todo. Eu tive o meu papai, que faleceu dia 30/4/2022, porque houve ali um problema na vesícula dele. A vesícula aparentemente é um órgão de menor importância, mas quando esse órgão deixa de dar a sua contribuição, todos os outros órgãos, todo o corpo padece. Não importa. Tinha um irmão lá na nossa sede, muito interessante ele. Um dia eu cheguei na sede no culto de domingo, aí ele estava de chinelo. Aí eu falei assim, ele era meu aluno no seminário, eu falei assim: você está bem? Aí ele falou: pastor, não estou muito bem não. Eu falei: por que não? Ele falou: porque hoje eu tive trabalho para arrancar esse dedinho. Quando eu vi, ele tinha arrancado o dedinho mindinho, ele foi cortando o dedinho e arrancou o dedinho. Eu disse: rapaz, você não podia ter feito isso, rapaz. Aí ele disse: não, eu comecei a cortar minha unha, e eu sou diabético, e de repente não estava sentindo mais esse dedinho, cortei o dedinho. Deu pouco tempo, ele foi embora. Ah, mas é só um dedinho, mas vai fazer falta. Entende o que eu estou dizendo? Cada membro do corpo, cada órgão, cada peça é fundamental. Na igreja também, você é necessário, você é importante. Eu usaria essa palavra que eu escrevi aqui hoje à tarde: você é vital, você é nevrálgico, você é essencial, você é fundamental, você é importante. Aí alguém diz assim: não, mas a minha contribuição aqui é muito pequena. Mas
apesar disso, você ajuda e integra e harmoniza o todo, é fundamental. A mão não pode dizer ao pé, não preciso de ti, e o pé não pode dizer à mão. A comunhão nos lembra que somos interdependentes, e o bem de um é o bem de todos, e o mal de um é o mal de todos. Quando um chora, todos choram, e quando um se alegra, todos se alegram. Entende o que eu estou dizendo? Esses dias eu ia pregar no interior, a passagem já estava comprada, estava tudo certinho, e aí quando foi na sexta-feira os irmãos me ligaram: o senhor não vai poder vir. Eu falei: por que não? Porque morreu uma irmã aqui na igreja. E eu falei: é mesmo? Ele falou: é. E eles disseram: a irmã tem tantos anos, já bem avançada em idade. Aí eu disse: poxa vida, e meus sentimentos a todos os irmãos e a igreja, que Deus os conforte. E o senhor cancelou o congresso? Falou: cancelamos o congresso. Por quê? Porque tem uma família enlutada na igreja, todas as famílias estão enlutadas. Mas tem passagem comprada, joga a passagem para outro dia. Ah, mas tem pregador que já deram até alguma oferta. Não interessa, não interessa. Quando um chora, todo mundo chora. Entende? Essa é a ideia, né? Nós temos, obrigado pastor, nós temos essa necessidade de lembrarmos que somos interdependentes. Isso tem a ver com a nossa solidariedade, isso tem a ver com a nossa comunhão. É claro que Deus nos dá a pluralidade de dons, e nessa pluralidade, Deus, Ele glorifica o seu nome, mas na pluralidade, Deus deseja a unidade. Veja, irmãos, Deus não deseja a uniformidade, Deus deseja a unidade. A uniformidade é quando todos se parecem em tudo, e isso é errado. Nós não devemos buscar uma uniformidade, uma padronização. Eu de novo invoco aqui o C.S. Lewis, quando o Lewis ele fala: Deus não quer uma igreja formada por um exército como se fosse um exército de soldadinhos de chumbos, todos com a mesma roupa, todos com a mesma face. Não, não, os irmãos têm as suas excentricidades, os irmãos têm suas peculiaridades, os irmãos têm suas características. Às vezes você vê um irmão assim, você diz assim: rapaz, eu não me visto como esse irmão aí, né? Ele é bem colorido, né? Ele é bem colorido, mas é o jeitinho dele, andar igual um arco-íris, não pode falar, entendeu? E tem o outro, que ele só anda de preto, só anda de cinza, só anda com aquelas cores mais fechadas. E você diz assim: bom, é desprezível por isso. Não, é o jeito dele. É preciso haver respeito, entende? Então, a igreja, ela é plural. Deus usa uns para pregar, outros para cantar, Deus usa outros para administrar, outros para zelar pelos veículos, outros para zelar pela manutenção da obra de Deus, outros para construir. Não importa. A igreja, ela vai ela vai recebendo a ação de Deus, unindo essas pluralidades, unindo estas individualidades, essas subjetividades, cada um do seu jeito, cada um com a sua característica. Jesus não quer fazer você um soldadinho de chumbo, Jesus não quer fazer isso. Eu vou falar uma coisa aqui que às vezes é complicado, mas aqui nós estamos num seminário, né? Eu tenho que lembrar sempre para onde eu piso, porque o lugar que eu piso é santo, senão eu sou fulminado, né? Então eu tenho sempre que tomar muito cuidado. Mas ontem me ligou um irmão de fora do país dizendo: pastor, eu estou com um dilema aqui. Eu falei: qual é o dilema? Aí ele falou: porque o pastor aqui, ele tem uma certa característica de vestimenta, que é dele. Aí eu disse: tá, e daí? Aí ele disse assim: bom, e essa característica dele, de vestimenta, de corte de cabelo, de rosto, de unhas, essa forma dele, ele quer passar para todo mundo, e ele faz reuniões aqui dizendo que a gente precisa copiá-lo nesse sentido. Eu disse: meu irmão, vigia com isso, porque a instituição quer nos enquadrar, mas Jesus não. Jesus respeita as nossas individualidades, Jesus respeita as nossas características, Jesus respeita isso. Ele trabalha com aquele irmão mais excêntrico, que você olha e diz assim: rapaz, esse indivíduo é diferente, né? É diferente, mas Deus tem coisa com ele. Jesus morreu na cruz por ele, Jesus tem projeto com ele, Jesus pode usá-lo para fazer uma obra extraordinária e poderosa, que você não pode às vezes, ou não pode, ou não será às vezes utilizado. Agora é claro
que nós temos que pensar na praticidade desta comunhão no dia a dia. Viver em comunhão significa o quê? Significa viver amando uns aos outros, como Cristo nos amou. Irmãos, aqui está um chamamento poderoso: amai-vos como eu vos amei. Esta palavra é uma palavra muito gloriosa, que o Espírito de Deus derrame sobre nós, sabe? Que Ele venha de forma torrencial e poderosa, nos colocando numa posição que a gente possa amar o irmão. É isso, amai-vos como eu vos amei. Em João 13, 34, 35, amai-vos. Aqui está uma determinação. Tem gente que desafia a gente, desafia os nossos afetos, as nossas afeições. Tem gente que o nosso coração se fecha. E aí você diz assim: meu coração fechou, eu vou ouvir o coração. Lembre-se que o coração é enganoso. Entende? Então você não tem que ouvir o coração, você tem que ouvir a voz de Jesus, a palavra de Jesus, dizendo: amai-vos, 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 como eu vos amei. A gente não tem que amar só quem preenche os nossos requisitos, preenche as nossas exigências. Não, senhores, nós temos que amar como Cristo amou, respeitando as peculiaridades e as individualidades. Tem um pensamento que ele fala assim muito interessante. Ele diz: naquilo que não é essencial, a gente tem cada um que valorizar a sua própria posição. Aquilo que não é essencial, a individualidade. Naquilo que é essencial, a comunhão sempre a comunhão naquilo que é essencial. E acima de tudo, em todo tempo, o amor. O amor deve estar acima de tudo. Naquilo que não é essencial, eu vou ter o respeito e eu vou ter aqui, cada um com a sua individualidade. Naquilo que não é essencial. Naquilo que é essencial, a comunhão, a gente é coeso. Agora, acima de tudo, sempre o amor, que nos une e quebra toda a diferença. Amai-vos como eu vos amei, disse o Senhor. Agora é interessante que não tem amor se não houver perdão. Colossenses 3,13 fala: perdoai-vos mutuamente. Aqui está um desafio. C.S. Lewis diz: você só consegue saber o quanto é duro perdoar quando você tem alguém para perdoar. Falar de perdão em tese é fácil, mas o dia que você tem alguém para perdoar, aí você sente a dificuldade que é. Eu vou contar uma experiência familiar aqui para os irmãos, que as famílias boas, elas brigam. A minha família é muito boa, né? Minha família era uma família briguenta. Minha família não é fácil não, minha família, né? E aí nós tínhamos lá o meu irmão e meu pai. E meu irmão tomava umas canjibrinas e meu pai tomava outras canjibrinas. Os irmãos não sabem o que é isso aí, né? A água que passarinho não bebe. Os irmãos foram criados na igreja, não sabem o que é isso aí. Mas tem uma água aí que se você beber, você sai assim, ó, sinuosamente andando assim, é complicado. E aí, não é bom você beber não, viu? Em nome de Jesus. E aí o que aconteceu? Meu irmão e meu pai lá entraram no entreveiro e eles brigaram. E meu irmão mais novo e mais forte que o meu pai deu um soco no olho do meu pai. O olho do meu pai ficou roxo. Meu pai caiu, foi aquele escândalo, foi aquela luta da polícia, deu tudo e tal. Aí quando foi, meu pai, eu lembro até hoje de uma cena, né? Depois que passou toda aquela luta lá tal, meu pai pegava fígado, certo? Fígado, tirava aquela pele do fígado bem gelada e colocava o fígado sobre o olho, diz que era para, sei lá, né? Limpar lá o sangue pisado, sei lá. Aí um dia eu estava trabalhando com meu pai na padaria ali em Carapicuíba e a padaria tinha uma escadinha. Eu estou na escadinha indo levar pão lá fora, a gente padeiro, trabalhando dentro. Aí a moça do atendente falou assim: ó, tem um rapaz aí fora dizendo que é seu irmão, filho do seu Adriano, e ele quer falar com ele. Aí eu disse: ele quer falar com ele? Vamos ver. Aí quando eu subi, cheguei lá, olhei, era meu irmão. Aí entreguei as coisas ali para a moça, aí fui lá. Falei: e aí? Aí ele falou: rapaz, eu estou profundamente arrependido. Eu fiz uma loucura, levantar a mão contra o próprio pai. Isso é uma coisa que eu devia me envergonhar, arrancar minhas duas mãos. Uma loucura isso, cara. Aí ele falou: mas eu vim aqui para pedir perdão. Será que o pai me perdoa?
Aí eu falei, eu não sei, ele está com o olho roxo ainda. Falei, talvez se você vier daqui um tempo, o olho dele não estiver mais roxo. Aí quando eu desci meio estranho, né, assim, a escada. Aí eu fiquei por ali, trabalhando, um pouquinho assim, uns minutos, talvez segundos, minutos. Aí meu pai olhou para mim e falou, o que foi? Quem que a moça falou que está lá em cima? Aí eu falei assim, não tem ninguém lá não. Aí ele disse, fala quem está lá. Aí eu falei assim, quem está lá, fulano de tal. Aí ele pegou e falou, é ele, é. Tá bom, vou subir lá. Aí meu pai usava uma capa, ele tirou a capa assim e foi subindo a escada. Quando ele foi subindo a escada, eu falei, meu Deus do céu, vai dar briga de novo. Aí meu pai chegou bem perto dele assim, aí ele olhou pro pai assim, aí ele foi e falou, pai, eu fiz uma coisa terrível. A gente estava bebendo, pelo amor de Deus, pai, me perdoe. Eu não devia nunca ter feito isso. Meu irmão começou a chorar. Aí eu vi meu pai, ele estava terminando de tirar a capa, ele tirou a capa assim com uma certa velocidade assim. Falei, agora vai dar briga. Nada, por cima do balcão ele abraçou meu irmão. E eles ficaram chorando por uma meia hora ali. E houve perdão. Quando meu pai faleceu, meu pai estava morando numa casa ali em Jandira. E naquela casa tinha um irmão meu morando com ele e cuidando dele. Quem era esse irmão? Era aquele que ele perdoou. A gente precisa aprender a perdoar. É difícil perdoar, irmãos. Você tem que lutar contra o orgulho. É uma luta perdoar, não é fácil. Mas quando a gente perdoa, o Espírito de Deus desce sobre nós. O Evangelho se transforma em verdade na nossa vida. Que Deus nos dê a capacidade de perdoar. Que o seu coração seja tomado pelo Espírito agora aí. E que você perdoe em nome de Jesus. Que Deus te dê graça para você perdoar. A praticidade da comunhão exige também esse suportamento, suportar as fraquezas uns dos outros, suportar a fraqueza um do outro com paciência, suportar a fraqueza um do outro com tolerância, suportar a fraqueza um do outro dando oportunidade, suportar a fraqueza um do outro, levando a carga um do outro. Isso que tem a ver com suportar as fraquezas dos outros. Suportar a fraqueza não é apoiar o erro. Suportar a fraqueza não é ser conivente com o erro. Suportar a fraqueza não é passar a mão. Suportar a fraqueza é lembrar que a gente não pode abandonar essa pessoa porque Cristo não abandonou. E nós devemos sempre expor essa pessoa ao Evangelho de Cristo. E aí, irmãos, quem tem poder de transformar, que é Jesus, através da sua palavra e do seu Evangelho, se essa pessoa for exposta ao Evangelho, ela será transformada e mudada. Por isso a gente precisa suportar os irmãos nas nossas fraquezas. Aliás, os irmãos em suas fraquezas, e eles nos suportarem em nossas fraquezas. Tem um texto lá que eu gosto muito, que é o texto de Mateus, capítulo de número 18, versículo 20, que Jesus fala assim: se 2 ou 3 reunindo-se, estiverem reunidos em meu nome, no meio deles eu estou. A gente usa esse texto aí quando está pouca gente na igreja, e a gente quer nos sentir muito sozinho, a gente se apega a esse texto. Jesus está aqui, irmãos. Não tem muita gente, mas Jesus está aqui. Quando a gente está numa situação muito difícil, sendo ameaçado, entrincheirado na vida, a gente olha, onde tiver 2 ou 3, vamos nos reunir aqui. Mas esse texto tem um contexto, certo? E o contexto dele é um contexto de suportamento. Jesus, ele está trabalhando a questão aí do perdão e a questão de suportar as pessoas. Aí ele diz assim: olha, quando um irmão teu fizer alguma coisa contra você, procura. Se ele não te ouvir, leva alguém, você e mais uma pessoa, e vai lá buscar esse irmão. Se ele não ouvir, nem você sozinho, nem você com a testemunha, leve à igreja. E depois de levar à igreja, se ele não ouvir ninguém, considere o publicano, considere o pecador, aí considere-o fora da igreja. Aí Jesus está terminando essa fala, mas aí ele emenda, dizendo: mas se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, no meio deles eu estou. Parece que está sem nexo o que Jesus está falando com o texto todo, mas tem nexo. O que ele está dizendo é o seguinte: você foi lá, não conseguiu restaurar. Foi mais alguém, não conseguiu. Foi à igreja e não conseguiu. Considerou aquela pessoa uma pessoa fora da igreja, excluída da igreja. Tudo bem, mas se por acaso, se porventura, alguém da igreja lembrar dessa pessoa e disser: faz tempo que eu não vou lá,
eu vou atrás. Eu sei que ele sempre dá mancada, sabe? Mas eu vou atrás. Isso que quer dizer suportar as vossas fraquezas. Jesus falou, e se você se levantar, um se levantar, eu estou com ele. Se dois se levantarem, eu estarei com eles. E se três se levantarem, eu estarei também. Se alguém falar assim, eu vou sair para buscar a ovelha perdida, Jesus fala, eu estou junto, vamos embora. Mas Senhor, no meio do caminho você pode ir até tentando falar com Jesus. Jesus, o Senhor sabe que esse camarada deu problema aqui, deu problema ali, falou isso. O Senhor sabe que ele não é confiável, você sabe que... E aí, o que a gente faz? Vamos continuar buscando. E deixa ele exposto ao Evangelho. Deixa ele exposto ao Evangelho, deixa ele exposto à palavra. Ter comunhão significa suportar uns aos outros, significa servir uns aos outros com amor, significa incentivar. A igreja é um lugar de incentivo, de palavras boas. Aliás, eu não sei se você hoje já falou alguma coisa elogiosa para essa pessoa que está do seu lado aí. Você pode falar alguma coisa com respeito, elogiosa para essa pessoa? Fala alguma coisa aí elogiosa. Pastor Pereira, eu vejo o senhor como uma coluna aqui da igreja, viu? Eu venho aqui, entra ano e sai ano, e o senhor está sempre firme, servindo ao Senhor. O senhor é um exemplo para nós. Eu vejo aqui o Elias cantando maravilhosamente bem. Deus te abençoe, Elias, né? É importante ter esse incentivo. Esse negócio de que você não pode elogiar porque a pessoa vai ficar vaidosa, isso tem a ver com a infantilidade dela. Você até que vai ter que orientá-la para ela sair dessa infantilidade. Mas você precisa elogiá-la, incentivá-la, motivá-la. Gente, para jogar a gente no fosso, já tem um monte. Nós precisamos de pessoas para se tornarem apoiadores, né? Trampolins para nós. E por fim, essa comunhão também tem a ver com participar nas tristezas e participar nas alegrias. Romanos 12:15 diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Amém, irmãos? É mais fácil a gente se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Me parece que é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque quando a gente está vendo o irmão chorando, a gente se apieda dele, nós nos consternamos com a postura dele de choro e nós nos apiedamos dele. Agora, quando a gente vê o irmão triunfante, a gente desconfia dele. Como é que ele conseguiu e eu não consegui? Deve estar mancomunado com alguém. Ninguém recebe, ninguém consegue atingir esses resultados se não estiver fazendo alguma coisa errada. Chorar com os que choram é bem fácil. Se alegrar com os que se alegram é difícil. Mas quem colocou no coração o desejo de viver em comunhão de fato e de verdade, se alegra pelas vitórias do outro. É muito bom quando eu vejo você crescendo, quando você triunfa, quando você, aleluia, alcança, quando Deus cumpre propósitos, aleluia, glória a Deus. É muito bom, é muito bom e é muito bom. A gente precisa se alegrar com os que se alegram. Fala isso para esse irmão aí, em nome de Jesus. A sua alegria será a minha alegria. Amém. Em nome de Jesus, a sua alegria será a minha alegria. Aleluia. Agora, para finalizarmos, irmãos, existem alguns desafios à comunhão. E eu queria trazer aqui esses desafios. O primeiro desafio é o individualismo. Na pós-modernidade, nós vivemos numa sociedade que promove o individualismo. As relações são fluidas e o compromisso é superficial. E isso pode se infiltrar na igreja, transformando membros em meros consumidores de serviços religiosos, em vez de participantes ativos do corpo. Nós precisamos resistir a essa mentalidade e abraçar um compromisso genuíno com o corpo de Cristo. Os irmãos têm percebido como há um individualismo hoje?
No campo, por exemplo, da construção civil, eu tenho um sobrinho que ele é corretor. Aí ele diz: ô tio, o senhor sabe o que eu mais vendo? Falei: o quê? Aí ele fala assim: eu vendo os estúdios. Aí o estúdio, tipo para gravar áudio, vídeo, essas coisas. Aí ele disse: não, são apartamentos de 30 metros, 35 metros, 40 metros, 45. Eu digo: eu não entro num apartamento de 30 metros. Aliás, se eu entrar, eu tenho que sair do mesmo jeito no vidro. Eu venho sair do mesmo jeito. Mas como assim isso aí? Como que é isso aí? Ele diz: não, mas as pessoas têm comprado. Por quê? Porque as pessoas têm preferido morar sozinhas. E quando muito, elas moram com os seus pets. E o pet é um só. Hoje já se fala não em apartamentos e nem em estúdios, em cabines. Em cabines. Isso tem a ver com individualismo. Esse individualismo, ele vai para os carros. Tem um número muito interessante que um percentual maior do que 50% dos carros que rodam nas grandes metrópoles, São Paulo, Grande São Paulo está nesse número também, estão nesse número também. A maioria dos carros, mais da metade dos carros, rodam com uma só pessoa. Quantas pessoas? Uma só pessoa. Isso aqui tem a ver com esse individualismo, e a gente traz esse individualismo. Por exemplo, a ideia do microempreendedor individual passa por isso também. Ele é patrão de si mesmo, é empregado de si mesmo, ele é a equipe. Você diz: e a sua equipe? Ele diz: não, a equipe sou eu mesmo. Quem que compra os ingredientes? Eu. Quem que faz? Eu. Quem que entrega? Eu. Quem que recebe? Eu. Quem que vai no banco? Eu. Mas você confia em alguém? Não confia em ninguém. O negócio só dá certo por causa de mim mesmo. E esse individualismo vai entrando na igreja. Não é fácil. O individualismo do pós-modernismo, ou da pós-modernidade, é um desafio que tenta quebrar a comunhão. E a gente precisa superar isso, assumindo um compromisso de não viver isolado. Viver isolado é mais fácil. Viver isolado dá menos trabalho. É mais barato. Não é fácil. Digamos que você queira almoçar na minha casa domingo. Você pode ir lá. Vai lá. Agora, você tem que lembrar de Deuteronômio 16:16. Ninguém pode chegar de mãos vazias. Leilani? O Caio hoje leu Deuteronômio 16:17. Mas aí está falando de Deus, né? Está falando no geral. Mas não é assim? Dá trabalho? Custa caro você almoçar com outro? Sim ou não? Vamos comer uma pizza. Vamos comer uma pizza, tudo bem. Como é que vai ser? Não, a gente vê meia-meia. Ou, Ronaldo, não é nem mais meia-meia, Ronaldo. É por cabeça. A nossa família tem 5 pessoas. Com a minha mamãe, 6. Vou lá na sua família, vamos supor que o senhor esteja lá em 3 ou 4. Então a gente compra a pizza, divide. Tem 4 das suas, 6 da minha. Divide por 10, eu pago 6, você paga 4. Eu digo: não, meu, 50-50. Divide esse negócio aí. Ajuda-me. Hein, pastor Hildo? Prazer vê-lo, viu, meu amigo? Deus abençoe. Pastor lá da Comunhão e Adoração, prazer tê-lo aqui. Então, o individualismo é a marca do nosso tempo. Outra coisa, conflitos e desavenças. Onde há pessoas, há diferenças. E, consequentemente, potenciais conflitos. A Bíblia nos instrui a buscar a paz e a segui-la. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: vocês devem seguir a paz. Seguir a paz. Vocês devem seguir a paz com todos. Sigam a paz. Perdão, a humildade, a paciência são chaves para a resolução de conflitos. E esses conflitos, quando eles são resolvidos, a gente faz a gestão e a manutenção da comunhão. Os conflitos não são para ser esquecidos, ignorados. E os conflitos, às vezes, eles são inevitáveis. Inevitáveis. Mas aí você precisa ter maturidade
precisa ter equilíbrio e precisa cumprir isso aqui, ó. Seguir a paz com todos. Siga a paz. Faça um esforço. Tenha uma dedicação para resolver os conflitos. Chega uma hora que tem que parar, sentar, conversar, dialogar, entendeu? Esquecer de coisas, né? Superar coisas. Vou contar uma do meu pai aqui. Meu pai, segundo o que dizem, né? Comprou um rádio do cunhado dele. E foi um radinho daqueles de madeira, sabe? E depois meu pai mudou para São Paulo. Ficou aqui em São Paulo por anos. 34 anos depois, meu pai e minha mãe foram visitar essa irmã dela lá no interior. Quando chegaram lá, diz que bateram palma. Aí, meus irmãos estavam junto com eles, né? Diz que o senhorzinho saiu. O senhorzinho olhou assim: é você, né, cabra safado? Deixa eu falar uma coisa para você. E o meu rádio? Ah, pô, peraí, meu. O negócio tem 34 anos. Aí meu pai falou para ele assim: mas me diz aí, quanto custa esse rádio? Não é pelo valor, é pelo que você fez. Aí eles sentaram, choraram, pediram perdão e resolveram a demanda. Os conflitos existem. Você compra o carro do irmão, você não paga. Depois você vem congregar na mesma igreja que ele. Você compra o terreno do irmão e não consegue pagar as parcelas, depois você vem congregar na mesma igreja que ele. Entende o que eu estou dizendo? Os conflitos são inevitáveis, mas a gente precisa resolvê-los para que nós vivamos em paz. Vocês já repararam que as pessoas com as quais nós mais brigamos, geralmente são as pessoas que nós mais amamos? Você precisa discutir, você precisa dialogar, você precisa colocar os pontos, você precisa superar os conflitos e as desavenças. Desconfie de uma amizade que não te questiona, que te bajula, que te apoia em tudo, indiscriminadamente, irrefletidamente. Agora, valorize aquele que diz: não acho que você está certo. Mas como não? Você sabe quem sou eu, meu amigo, para você falar isso aí? Não importa quem seja você, mas eu acho que você não está certo. Você não está certo por isso, por isso, por isso. Acho que você não pensou nisso. Não pensou... Amém. Na divergência, a comunhão. É um milagre isso aqui. Porque você vai resolvendo os conflitos, vai resolvendo. E por fim, eu queria terminar dizendo que o Espírito Santo tem papel crucial na produção da comunhão na igreja. A verdadeira comunhão na igreja é fruto da ação e da obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o óleo que permite o funcionamento das engrenagens, sem que essas engrenagens se quebrem. O Espírito Santo é que une o corpo, que capacita-nos a amar e a perdoar. Por isso que aqui está uma grande responsabilidade de todos nós, buscar a presença, o poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você: um crente cheio do Espírito Santo não quer guerra com ninguém. Obrigado, irmãos.